Então, o texto que está no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 11, diz assim: Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E o Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 26, no momento da ceia eu vou fazer a leitura dos versículos anteriores, mas eu vou só ler aqui, dentro desse aspecto também histórico, que aqui ele já profetiza o advento desta ceia na eternidade. Diz assim: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Reino de meu Pai. Nessa passagem profética, o livro de João, o Evangelho segundo João, e deixa explicitamente aqui, ele mostra, deixa para a sua igreja, né, aquela pessoa crê nele como único e suficiente Salvador, dentro desse aspecto, com a irmã Thelma e o irmão Christian falaram muito bem, dentro desse aspecto está o plano de Deus para a criatura humana, porque o plano de Deus para a criatura humana, às vezes nós confundimos os nossos planos, nossos sonhos, nossos ideais. Mas o plano de Deus para a vida do homem é esse: aí de todo mundo e pregar o evangelho. E aquele que crê, o batizado será salvo. E ele outorga, né, o poder divino. Justamente, eu recebi uma peça dessa experiência que o irmão Christian falou, na Itália, né, irmão Christian? Que a oração, o poder da oração, o resultado do que Deus é capaz de fazer, aquilo que o ser humano ele não tem condições. Por maior que seja o poder público que ele é investido, às vezes, por uma designação, por um concurso, dentro de uma conjuntura humana, ele é capaz de exercer. Nenhum ser humano consegue, mas com a autoridade, o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer. Então, voltando aqui, quando o povo vai sair do Egito, era a saída da escravidão. Tem muita certeza aqui de detalhe. Eu vou me deter aqui no aspecto da ceia, daquilo que é a história e a profecia. Então, o Senhor, quando vai tirar o povo do Egito, e aqui também corrobora aquilo que o irmão Christian falou, o povo do Senhor sempre foi um povo organizado, sempre foi um povo disciplinado, um povo que tinha regras, um povo que tinha as orientações do Senhor. Todas as vezes que o povo se afastou disso, ele foi derrotado. Foram derrotas terríveis. Terríveis. E Deus sempre, ele nunca abandonou o seu. Ele nunca deixou de falar com aqueles que quiseram ouvir a sua voz. Então, quando ele vai libertar o povo do Egito, ele passa aqui algumas orientações, né? Temos aquela orientação da última praga, que é passar, deveria ser sacrificado o cordeiro, passado sangue nas vegas, na porta, mas aqui nós vamos nos deter ao preparo para a saída. Tinha que ter um preparo, porque eles estavam tão ansiosos com aquela libertação
que eles não estavam preparados para enfrentar, que viria tanto na frente quanto atrás. Eles nem imaginavam que Faraó viria para destruí-los. Faraó furioso. Eles nem imaginavam. Então o Senhor disse assim: vocês precisam se alimentar bem. Vocês precisam estar bem alimentados. Vocês precisam se alimentar bem. E o alimento vai ser pão. Olhando assim dentro de um aspecto, né? Parece uma coisa até simples, um sanduíche. Eles vão se alimentar de pão, cordeiro e ervas amargosas. Então, ali já estava estabelecendo profeticamente, apontando para o cordeiro, para a palavra, para as experiências. Você fala das ervas amargosas, que sustentam o povo do Senhor, são as experiências com o Espírito Santo de Deus. Não é a cura, simplesmente a solução de problema. Isso faz parte, mas são as experiências que o Senhor concede através dos sinais daqueles que creem. Então, nós já vemos que lá na saída do Egito, o Senhor já... Por quê? Porque no deserto, eles conheciam o deserto. E Moisés conhecia o deserto muito bem. Ele foi preparado para isso, antes da libertação. Mas Moisés não conhecia o caminho do Senhor. Ele conhecia o caminho dele, ele sabia como chegar à Terra Prometida e até o caminho mais perto, mais próximo, dentro de um plano racional, humano, dentro da inteligência dele, do conhecimento, daquilo que ele, no deserto, lá ele desvendou, aquele período que ele foge. Mas não era esse o caminho. Porque profeticamente Deus estava apontando para uma igreja, para o Israel espiritual, quem seria o caminho. Então vocês precisam estar bem alimentados, porque no deserto não tinha alimento, e ele sabia que não tinha alimento. Ele sabia muito bem que não tinha água. Ele sabia muito bem que o calor é muito forte. E é forte mesmo, irmão. Eu tive o privilégio de morar no Catar, no Oriente Médio. O calor é terrível. Frio também, na época do frio, o frio à noite. E eles não estavam preparados. Eles não estavam preparados para enfrentar os animais do deserto, os inimigos, os eternos inimigos do povo do Senhor. Porque o povo de Deus nunca foi inimigo de ninguém, mas sempre se levantaram os inimigos para destruir, combater o povo do Senhor. Isso é história. O povo de Deus. Então eles tinham que estar bem alimentados. Aqueles bem alimentados, eles iam resistir. E veio a orientação. Vocês precisam ter os lombos cingidos. Por quê? Porque na caminhada do deserto, as vestes tinham que estar bem ajustadas. Por causa do vento, por causa da poeira, por causa do calor. Então, as vestes tinham que estar bem ajustadas nos lombos, no corpo. Uma veste bem cingida. O sapato, eles tinham que sapato, porque no Egito, o hebreu ele andava descalço. Para você identificar o egípcio e o hebreu, você olhava, quando você via uma pessoa descalça, você lógico identificava que era um escravo. Então o senhor disse que eles precisavam estar com os calçados, os sapatos nos pés. E era couro puro, era couro do animal. Né? Esse sapato que nós vemos hoje em dia, da industrialização, era um sapato que Josué depois ia dizer que nunca envelheceu, nunca apodreceu, nunca rompeu, assim como a veste também. E o cajado na mão. Olha que interessante. E fala, os vossos lombos, os vossos sapatos e o vosso cajado. Era comunhão, era corpo.
Era como se fosse um exército. Todos tinham que estar na mesma sintonia. Porque o cajado ele também tinha uma função histórica, como também profética. Então, o povo bem alimentado, o povo, os lombos cingidos, as suas vestes, o sapato nos pés e o cajado na mão, eles enfrentariam todas as adversidades, porque eles estavam debaixo da obediência, da orientação do Senhor. E eles passaram, aí nós conhecemos a parte histórica, passaram tudo que passaram, passam, né? Historicamente até hoje, chegaram à Terra Prometida. E fazendo esse paralelo, quando o Senhor Jesus vem do seu ministério, e ele celebra a Páscoa, ele assume aquilo que o Senhor revelou. Porque então ele diz, ele pega o pão e diz, esse pão simboliza o meu corpo, porque ele era o cordeiro que seria sacrificado. Então, lá, na saída do Egito, aquele cordeiro já prenunciava o Cordeiro de Deus, né? Que libertaria o homem do pecado, resgataria o sangue do cordeiro. E ele pega o sangue e ele diz, esse cálice, esse sangue é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança. O sangue que será derramado pelas vossas vidas. E ali eles estavam justamente comemorando a Páscoa, a saída. Mas só que ali, os judeus, agora no caso, eles pensavam que o Senhor Jesus estava comemorando uma festa do passado, uma festa litúrgica, que eles guardavam e guardam até hoje. Então, eles imaginavam que eles estavam fazendo uma comemoração, como eles sempre fizeram e fazem. Mas não. Ali o Senhor Jesus, já na sua onisciência, sabendo que ele seria rejeitado, e que a palavra diz que ele veio para o que era seus, mas foi rejeitado, os seus o rejeitaram, mas todos aqueles, quanto receberam, o aceitaram, foram, foram feitos filhos de Deus. Então ele fala ali da igreja gentílica. Aí ele anuncia profeticamente, fazendo esse paralelo, a Páscoa como a saída da igreja deste mundo, que é o arrebatamento. Por isso que a nossa missão, é, Deus às vezes nos coloca em certas posições, permite que nós passemos por determinados momentos de grandes provações, difíceis, terríveis, tá? Situações, às vezes, que nós nem temos culpa, às vezes nós nem contribuímos, estamos sujeitos, e às vezes também falhamos, quem não falha. Mas ele permite para que nós possamos testemunhar. Então ele vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus, quando fala de lombos cingidos, no Novo Testamento, ele fala da verdade. Então, nós percebemos que na saída do Egito, eles não conheciam essa verdade, eles não conheciam quem era a verdade. Por isso que Moisés, a maior dificuldade de Moisés, não foram os adversários, os inimigos, mas sim aquelas adversidades que surgiram, as incredulidades, a dúvida. É, 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 ele foi colocado até
zombaria, desacreditaram aquela passagem de Abirão, a tenda. Então, eles não conheciam a verdade. E nós hoje sabemos quem é a verdade. Aí a palavra diz: os vossos sapatos nos pés, fala do caminho. Eles conheciam o caminho racional, o caminho do deserto, o caminho mais perto. E às vezes o caminho mais perto não é a solução, principalmente das coisas que diz respeito a Deus, à eternidade. Eles não conheciam o verdadeiro caminho. E hoje nós temos esse privilégio de conhecer, né, o caminho. Ele fala: eu sou o caminho, mas ele é o caminho que leva o homem para a vida eterna. Os discípulos não sabiam, mostra-nos o caminho. Nós sabemos, mas nos ensina o caminho. Eu sou o caminho. E o cajado, que fala da direção do Espírito Santo, que fala da vida, que fala da verdade. Porque a vida e a verdade são gêmeas. A vida, a verdade, gera liberdade. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. A vida e a verdade gera a liberdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é aquela liberdade que nada nessa vida é incapaz de impedir quem quer aceitar Jesus como seu Salvador em aceitá-lo e ser arrebatado. Ou, em caso de partida antes da sua vinda gloriosa, ir morar com o Senhor na eternidade, nas mansões celestiais. Então, nesta tarde, nós estamos aqui festejando. Nós não estamos festejando lá aquela saída histórica. Poderíamos também festejar. Mas aqui nós estamos anunciando que um dia nós somos libertos da escravidão e um dia nós somos libertados, né, desse jugo, desse mundo que aí está, como a irmã colocou muito bem, as hóstias malignas, das potestades malignas, e a impressão que nós temos é que o ser humano perdeu o rumo e parece que está perdendo cada vez mais. É como se Deus não existisse. Hoje, em primeiro lugar, se valoriza o ser humano, as pessoas, as instituições, em primeiro lugar. Não é o nosso caso. Respeitamos, honramos, quem tem honra, honra. Isso mesmo. E reverenciamos. Isso é uma questão até de educação. Porém, nós vivemos um mundo em que o ser humano parece que perdeu o rumo. As estações têm limites, o mar tem limites, a natureza tem seus limites, mas o ser humano ele não tem limites. Como a palavra mesmo diz: o meu povo não me conhece. Então, hoje nós estamos aqui para glorificar o Senhor, para bendizer ao Senhor que um dia fomos libertos, que muito em breve Ele voltará, porque nós conhecemos o caminho, conhecemos a verdade, conhecemos a vida. Estamos bem alimentados pela palavra. O ser humano não precisa. A Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento perfeito para a alma, para a vida espiritual. Não existe nenhum outro livro de origem humana, de autoria humana, que é capaz de alimentar a alma. Não existe. Existe, sim, para ajudar ao amadurecimento cultural, para o aperfeiçoamento da nossa inteligência,
da nossa capacidade de conhecimento e ciência. Mas para enfrentar o deserto, só a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Então, nós conhecemos a vida. Então, estamos, louvado seja o nome do Senhor, estamos anunciando, quando nós ceiamos, toda vez que a igreja ceia, que nós ceiamos, nós estamos anunciando o fato que ocorreu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e profeticamente anunciando que ele voltará para buscar a sua igreja e que um dia, está aqui, ó, tá aqui, e um dia, né, eu digo desde agora, não beberei deste fruto até aquele dia em que beba de novo convosco no reino dos céus. Ou seja, a promessa é que um dia nós vamos cear com o Senhor. Nós vamos cear com o Senhor. E nós cremos pela fé. Então, essa é a palavra do Senhor. E lembrando que quando fala fazer isso em memória de mim, durante a ceia, há uma operação do Espírito Santo de Deus interior, tanto na parte física quanto na parte também mental, na memória. Toda vez que nós ceiamos, que nós nos alimentamos, comemos do pão, que é a palavra, que simboliza a palavra, o corpo do Senhor, bebemos do fruto, né, da vide, do vinho, que representa o sangue que foi derramado, o Espírito Santo de Deus, há uma restauração, há um grande renovo, tanto na nossa parte física como também espiritual. E o Senhor até testificou que durante a ceia, o Senhor vai dar essa bênção a todos nós, e aqueles também que não puderam estar aqui, que as nossas intenções estão voltadas a eles. Às tem alguns irmãos que não puderam participar, por motivos justificados. Mas a palavra mesmo diz como aquela mulher, que a sua filha estava lá com um problema sério, com uma enfermidade, aquele centurião, através da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa oração, da nossa ceia, esse momento tão maravilhoso, Deus é capaz de operar maravilhas nas nossas vidas e na vida daqueles que as nossas intenções também estão voltadas nesse momento. Então é motivo de alegria, vamos nos alegrar. Durante a ceia também, o Senhor tem poder para tirar das nossas memórias todas as angústias antigas, fazermos, nos momentos difíceis, lembrarmos, trazer à luz as doces lembranças que a vida nos deu na presença do Senhor, mesmo que contrastadas por marcas que foram deixadas pelo vento, mas não são capazes de impedir o nosso sonho, o sonho bíblico do Salmo 126, de que Jesus voltará para nos buscar. Enquanto isso não acontece, estamos à disposição para sermos instrumentos de salvação na vida daquelas pessoas que Deus nos oportunizar a anunciar a sua palavra.